Na segunda-feira, Maduro já mostrou ao mundo o que realmente ele era, né? Que claramente era um ditador sem procedentes. E o que que acontece? Acabou que muitos países entraram no meio disso, só que o Brasil se manteve calado. E quando o Brasil abre a boca, Maduro questiona. E aliás, a própria Argentina entrou no meio disso para uma tretinha um pouco maior. Será que então o Maduro vai invadir o território argentino? Porque assim, ó, o bicho tá pegando. Vamos lá que a gente vai falar sobre isso, tá, gente? A gente vê que muito tempo na Venezuela as pessoas tentam mudar os tipos de caminhos que ela tem para seguir, que no caso são se livrar das teorias de Chaves, né? E agora isso tá tão longe, mas tão longe de acontecer que provavelmente tenha-se mais aí 3 anos de mandado de Nicolás Maduro e a Venezuela entrando em colapso. Uma economia que foi maior que o Brasil entrou em colapso total. E vamos falar sobre o que está acontecendo, né, gente? Olha aí. O que que acontece? Nicolás Maduro, ele foi muito questionado nessas eleições, principalmente porque ele deixou na cara que ele é um ditador por completo. Tipo assim, ele nem para disfarçar. Ele simplesmente proibiu candidatura de várias pessoas e deixando muitas, mas muitas inelegíveis e presas. E uma delas foi a Maria Corina, que foi a principal opositora do Nicolás Maduro. Só que ela recebeu 15 anos de prisão. E como ela e o próprio partido, né, o PUD, ele meio que falou, gente, já que tá todo mundo inelegível, que ela tá inelegível, que é a nossa principal fonte, vamos cair para uma outra opção. Vamos usar nossa última carta na manga e nossa última súplica por ajuda aqui para tentar concorrer de uma forma um pouco mais democrática na Venezuela. Então, colocaram bem assim, na calada da noite, de última hora, uma nova seguidora para ser aí, então, a principal líder do partido, né? Ou seja, para concorrer contra Nicolás Maduro. E esse nome foi a Corina Iores. Então, meio que a Maria Corina apoiou tudo na Iores. Só que é o Nicolás Maduro, esse tiro sairia pela culatra, ia dar muito errado, né, gente? Então, o que aconteceu? Uma das fatos que o Maduro não esperava era que quando a Maria Corina jogasse para os venezuelanos que a Iores era a sua principal candidata, que eles iriam se sentir tão familiarizados até mesmo com a Iores por conta da Maria Corina. Ou seja, os venezuelanos só provam que eles estão tão desesperados e tão infelizes com o governo de Maduro que eles pegariam até uma pessoa que chegue agora, um novo candidato que chegue e votariam só para não ter que aguentar mais o governo de Maduro. E o Maduro tem essa preocupação muito grande. Então o que o Bonito fez? Quando chegou as datas das eleições, ou seja, encerrava as inscrições, no último dia agora, dia 25, se eu não me engano, meio que ele fez o que acontece direito nos sites aí, ou seja, caiu do ar. O site do governo que se inscrevia para você conseguir fazer sua eleição estava fora do ar. Então, site sem fora do ar para você escrever as eleições, você não se inscreve, assim você não pode concorrer. E foi o que aconteceu com Maria aí, né, com a Iores, com a Corina Iores. E claramente, o Maduro, para não deixar na cara, iria fazer o quê? Iria deixar alguns candidatos concorrerem. E foi o que ele fez. Ele liberou para alguns candidatos, em específico um deles, que seria o Rosales, que é um grande opositor que foi na época do Hugo Chávez, só que assim não ganhou e concorreu agora nessas eleições de 2024 que vai concorrer. Só que os candidatos que o Nicolás Maduro deixaram são os candidatos que praticamente assim todo mundo sabe que não vai ganhar e, aliás, não são tão diferentes assim, né, das linhas que o Maduro segue. Ou seja, embora alguns deles se declaram como oposição, tipo Novo Tempo, que é o do Rosales, a gente viu que não é isso que está acontecendo, que claramente, assim, se o Maduro deixou concorrer, é uma oposição disfarçada na minha visão. Porque como ele já declarou tanto, mas tanto, mas tanto, que ele é um ditador, se ele soubesse, ouvisse que tem alguma espécie de
de chance desses candidatos ganharem, com certeza ele não ia deixar que eles concorressem, né? Mas estão concorrendo, o que só prova que talvez não tenham chance de ganhar, né? E muito devido a isso, a própria Maria Corina chegou a criticar Rosales e criticou até mesmo o outro partido, falando que realmente o regime só deixa de acordo com o que eles interpretam, com o que eles acham certo. Só que, por outro lado, ela também disse que, assim, não acabou toda a esperança, ainda dá chance da própria Corina se inscrever, né, no caso das eleições na Venezuela, porque, se eu não me engano, parece que encerra até 1º de abril, assim, o fato das eleições, se caso, né, meio que assim, o Maduro escutar as interpretações que os outros países fizeram e, aliás, as notas que os outros países fizeram, ou seja, tanto o Uruguai, tanto o Paraguai, quanto a Argentina e quanto a Colômbia, até a Colômbia, gente, pra vocês terem noção, a Colômbia é um pouco apocalíptica, mas até a Colômbia fez uma nota dizendo que o que Maduro falou e fez com essas eleições são algo que mostra descaradamente que ele não tem caráter nenhum, que isso aí tá totalmente ilegal, né? Ou seja, os próprios países da América do Sul veem e compreendem que aquilo tá estranho, que aquilo tá um pouco ditatorial, né? Vamos falar assim. E claramente, Nicolás Maduro não gostou, mas literalmente assim, ó, meteu o foda-se pra eles, porque não adianta nada um país chegar e fazer essas notas e querer que o outro obrigue a usá-las, tá, gente? Isso aí não adianta nada. É como se fosse uma espécie de conselho ou prévia diplomática. Só que a Venezuela já cortou laços diplomáticos com muitos países já. E com muitas coisas. Então, assim, o Maduro, ele não tá tão importando com isso. E acredito que, assim, para ele é mais importante agora ele ser eleito de novo, né? Ou seja, continuar a sua ditadura, do que as sanções econômicas que o país pode sofrer posteriormente com isso. Só que o que ele faz quebra completamente com o Acordo de Barrados, que era para ser seguido, mas está sendo seguido. Não tá não, galera. Não tá não. Nicolás Maduro tá quebrando tudo. E isso também inclui o fato de que ele perdeu apoio no mundo exterior. Mas isso aí já é coisa que a gente já sabe há muito tempo. Só que depois que esses países fizeram essa nota, falaram muito que realmente é incoerente as eleições do Nicolás Maduro, pegou ruim pro Brasil, porque o Brasil se manteve aqui, ó, com um biquinho calado, né? E quando soltou uma nota lá no início, quando falou um pouquinho, foi por uma diplomata, mas assim, a mídia não ligou, ninguém ligou e passou por isso mesmo. Só que agora o Itamaraty publicou uma nota em específico, tá? O Itamaraty. Só que o que me surpreende é que o Itamaraty publicou, só que a gente não viu fala alguma do Lula sobre esse tema, né? Porque assim, quando o conflito foi em Israel e claramente com o próprio Hamas, a gente viu que meio que ele questionou, né? Ele falou, saiu muita coisa da boca dele. E agora, quando se fala na Venezuela, o próprio Lula mantém sigilo e não disse nada, né? Seria porque ele tá preocupado em talvez ir contra os brasileiros que não concordam com isso, ou será que pode vir alguma coisa semelhante, ou então será que o próprio Lula tá entre a cruz e a espada, que seria ou eu fico do lado de um apoiador amigo meu, né, um camarada, ou então eu simplesmente fico do lado de talvez conseguir manter meu governo lá no Brasil, né? Isso aí fez com que Lula se manteve calado. Mas, assim, devido a todo mundo ter manifestado, pelo menos uma alma viva tinha que descer para falar alguma coisa em nome do Brasil. E claramente foi o Itamaraty. O Itamaraty falou e disse que estão preocupados, né? E estão preocupados e com expectativas para a eleição que vai rolar na Venezuela, né? Só que assim, se preocupados e com expectativa é bem duvidoso, porque assim, segundo Maduro, essas falas que o Brasil fez, que na minha visão é uma fala que saiu dos brasileiros, mas uma fala que claramente assim, você olha, você sabe que foi uma fala genérica, bem genérica, assim, que não é uma
crítica e nenhum elogio, é uma coisa meio assim, é genérico, tá, gente? É genérico, não teve tanta informação, foi algo, teve mais fala no caso, mas assim, específico essas duas palavras foram o que mais se destacaram. Mas você vê assim, que a fala do Itamaraty resolve que o Brasil tá entrando sim, tá indo contra o governo da Venezuela, que não concorda com as eleições, mas uma leve pitadinha assim, que a gente pode olhar de sal, de tipo, não vou julgar tanto, não vou falar tanto sobre esse tema. Mas assim, acabou que saiu. O importante é que saiu e o Brasil não ficou tão feio assim no mundo, porque se não tivesse saído, a gente já sabe o que o Brasil estava caminhando, né? Mas assim, saiu essa nota do Itamaraty e claramente o Nicolás Maduro questionou, né? Porque assim, Brasil, você tá indo contra as minhas escolhas? O que tá acontecendo, né? E quando o brasileiro questionou, o próprio Nicolás Maduro questionou o Brasil, ele meio que falou que a fala que os brasileiros tinham colocado era extremamente com características americanas, ou seja, dizendo que foi uma fala assim formulada para agradar o cenário internacional, né? E que deveria o Brasil não se meter no meio de coisas que não é do assunto dele. Ali pegou na ferida do Lula, né, gente? Ou seja, ele colocou, o fato mais engraçado disso é que ele literalmente, de vários países que tinham aqui falando, xingando e enchendo o saco sobre esse assunto, ele meio que foi falar somente do Brasil, né? E aí gera um questionamento, porque a gente sabe que o Lula ele é bem chegado no Maduro, né? E claramente, talvez assim tenha decepcionado o Maduro ver um amigo dele fazer uma nota de repúdio contra ele. Ou será que não? Coloca nos comentários. Porém, vamos voltar ao fato do que a Argentina tem envolvimento a tudo isso, tá, gente? Porque eu tô falando aqui de Brasil, dessas tretas toda. Mas, assim, a Argentina saiu uma nota hoje, gente. Se eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, é 8 horas da manhã. E eu vou colocar ele 6 horas, que eu vou ter que ir no médico depois e resolver algumas coisas, tá? Mas, assim, às 8 horas da manhã, saiu uma matéria falando que a Argentina teria abrigado os opositores do Maduro. Mas, assim, será que os opositores do Maduro saíram da Venezuela e foram para a Argentina? Não é bem assim. Eles estavam lá na Embaixada Argentina. Curiosidade para quem não sabe, a Embaixada, gente, é como se fosse um pedaço do outro país aqui no país. Por exemplo, a gente chega lá em Brasília, tem a parte das embaixadas. Acredite ou não, cada micro território daquele é um território de um país, ou seja, a Embaixada Americana é pertencente aos Estados Unidos. Aquele território, a partir do momento que você entra dentro da embaixada, você está dentro de um território do país, entendeu? Então, tudo que se aplica lá dentro, eu até me questionei um dia se acontecesse um crime dentro da embaixada, quem seria julgado? Seria o Brasil ou os Estados Unidos? Mas é os Estados Unidos que julga, porque claramente é um território. Então, tudo que está dentro da embaixada é de autoria dos embaixadores do outro país, tá? Ou seja, no caso, quando os opositores correram para a Argentina, né, para a embaixada argentina, eles foram lá ficar sobre o regime da Argentina. Ou seja, claramente eles sabem que o Milei, ele é de direita, não vai mandar eles saírem de lá. E é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Tava todo mundo questionando o próprio Bolsonaro por ter ido para a embaixada da Hungria, mas assim, né, com o medo de ser perseguido na Venezuela, com medo de ser meio que atacado, a gente viu que eles correram para a embaixada para simplesmente se protegerem, porque a qualquer momento pode chegar um avião ou pode chegar até mesmo uma espécie de proteção, vamos falar assim, né? Para eles dentro daquela embaixada, porque o governo do Nicolás Maduro não pode atacar aquela embaixada, tá? Então pode chegar, talvez mande um avião da própria Argentina, ou seja, do governo argentino, para pescar ele, se mandar para a Argentina, para outro lugar. Mas assim, não aconteceu isso, eles estão lá na embaixada. E o que acontece? A Argentina já lançou um recado pro Maduro, falando assim, que olha, você sabe que a embaixada você não pode entrar, né, cara? Então, tipo assim, já que você não vai ter nem um pouco de diplomacia no meio dessas eleições, no mínimo, faça o quê? Não invada a embaixada do coleguinha. Fica quieto na sua, deixa eles aqui dentro da embaixada, tá? Não mexe o saco, porque não tá dentro do território do seu país. E se caso você tentar fazer alguma coisa com aí os embaixadores, com os meus diplomatas, aí vai ter problemas para você, Maduro. Então, assim,
A Argentina protegeu os opositores de Maduro, que estão lá, né, gente? Aliás, se não me engano, são 7 pessoas que estão lá na Embaixada da Argentina, e dessas 7 pessoas, uma delas é a Magali, que era uma da grande... ela era meio que o braço direito da Maria Corina, né? E claramente essa mulher aí, ela tinha recebido um pedido de prisão. Só que como ela tá na embaixada, não tem como o governo pegar ela lá, entendeu? Então, por enquanto, assim, ela e mais, se eu não me engano, 6 pessoas estão se protegendo na embaixada contra o governo de Nicolás Maduro. Só que, assim, é muito, mas muito arriscado para a Argentina querer entrar numa guerra como essa para proteger opositores. Primeiro, na verdade, se a gente for olhar assim, querendo ou não, a embaixada um território do país, mas é um território que tá lá na Venezuela ainda, tá cercado pela Venezuela, e o governo do Maduro, ele meio que não respeita absolutamente nada que vem de diplomacia, nada que tenha a ver com Constituição, nada que tenha a ver com alguma coisa que não seja do interesse dele. Então, eu acho muito arriscado porque a qualquer momento, né, meio que o Maduro pode dar louca e querer invadir essa embaixada, e às vezes pode acontecer que algumas pessoas tenham reação, essas pessoas sejam mortas e aconteça mais coisas por aí. Então, o querendo ou não, eu vejo que, embora a Argentina tenha colocado um recado, estamos falando de um governo que é muito estável lá na Venezuela. Então, estão colocando, na minha visão, os próprios meio que diplomatas e embaixadores em risco, botando a galera lá dentro da oposição, né? Mas assim, querendo ou não, o que a Argentina fez é uma coisa certa. Mas estamos falando de um governo ditatorial, então a gente nunca sabe o que se esperar, né, gente? Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse, gente, pra vocês que eu trouxe aqui. Aliás, eu peço a vocês, né, que vocês deixem um like, compartilham, ou seja, manda esses vídeos nas redes sociais para seus amigos e, por favor, isso aqui eu peço, imploro, como eu trouxe para vocês esse vídeo aqui tão, mas tão especial, trazendo todas as informações, coloca nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, tá? E hoje a gente está testando um microfone novo, diferente, tá? Então, se você tá achando o áudio bom, se não tá achando o áudio bom, coloca nos comentários para ajudar a gente a regular isso também, tá? E logo logo a gente volta com mais informações para vocês.